Capítulo 40, no qual se prossegue a história do cativo. Soneto. Almas ditosas que, do véu mortal, devido ao sumo bem que praticastes, libertas fostes e vos levantastes à mais sublime altura celestial. Com zelo ardente e com furor brutal, de corpos mil, a força exertastes, de sangue alheio e do próprio manchastes o mar e a areia deste litoral. Sem vos faltar valor, faltou-vos vida aos braços já cansados que, morrendo, nessa derrota acharam a vitória. Pois essa vossa atroz, mortal caída, entre a muralha e as lanças, foi obtendo no mundo a fama e lá nos céus a glória. São assim mesmo os versos que sei, disse o cativo. Já os do forte, se mal não me recordo, disse o cavaleiro, são assim. Soneto. De sob a terra estéril, destroçada, dentre os escombros pelo chão lançados, as almas santas de 3.000 soldados subiram vivas à melhor morada. Depois de em vão ter sido exercitada a força desses braços esforçados, até que, ao fim, já poucos e cansados, não resistiram ao fim da espada. Eis aqui um solo que sempre tem sido, de 1.000 memórias lastimáveis, cheio nos idos séculos e nos presentes. Nunca, porém, ao céu terão subido, mais justas almas de seu duro seio, nem o pisaram corpos mais valentes. Os sonetos não pareceram maus, e o cativo se alegrou com as novas que lhe deram do seu camarada, e, prosseguindo sua história, disse: rendidos, pois, Lagoleta e o forte, ordenaram os turcos que fosse desmantelada apenas aquela, já que este havia ficado em tal estado, que não houve mais o que pôr por terra. Para concluir a tarefa com maior brevidade e menos trabalho, minaram Lagoleta por 3 partes. Contudo, o que parecia menos resistente, que eram as velhas muralhas, não houve mina capaz de mandar pelos ares, mas tudo o que havia permanecido em pé da nova fortificação construída por El-Fratim facilmente veio ao chão. Em suma, a armada regressou vitoriosa a Constantinopla, e dali a poucos meses morreu o meu amo, o Xali, ao qual chamavam o Xali Fartat, que quer dizer em língua turca o renegado tinhoso, coisa que ele o era de veras. Costumam os turcos pôr-nos outros apelidos de acordo com algum defeito ou qualidade que possuem. E isso porque não há entre eles senão 4 sobrenomes de linhagens que descendem da casa otomana. Os demais, como disse, tomam nome e sobrenome, seja das imperfeições do corpo, seja das virtudes da alma. Esse tinhoso tinha vogado ao reino durante 14 anos, como escravo do grão-senhor e, tendo mais de 34 anos de idade, renegou sua fé, em razão do ódio que sentiu quando, estando nos remos, foi esbofeteado por um turco. Assim, para poder vingar-se, tornou-se um renegado, e foi tanto o seu valor, sem precisar lançar mão dos torpes meios e expedientes de que se servem os apaniguados do grão turco para subir na vida, chegou a ser rei de Argel e depois general do mar, que é o 3º cargo mais importante daquele império. Era calabrês de nação e, moralmente, foi homem de bem, que tratava seus cativos com muita humanidade. Destes, chegou a possuir 3.000, os quais, depois da sua morte, se repartiram, conforme ele prescreveu em seu testamento, entre o grão-senhor, que é co-herdeiro de todos os que morrem, compartilhando, qual fosse filho, da herança deixada pelo defunto, e os seus renegados. Coube-me pertencer a um renegado veneziano que, quando era grumete de uma nave, se tornou cativo de Uxali, provocando-lhe tanta afeição que veio a se tornar um de seus mancebos mais favorecidos. Com o tempo, ele se converteu no mais cruel renegado que jamais se viu. Chamava-se Hassan Agá. Ficou muito rico e chegou a ser o rei de Argel. Com ele vim de Constantinopla, algo contente,
por estar tão perto da Espanha, não porque pensasse escrever a ninguém sobre a minha desventurada sorte, mas para ver se me era mais favorável o destino em Argel que em Constantinopla, onde eu havia tentado mil maneiras de fugir, todas mal sucedidas. Pensava achar em Argel outros meios de alcançar o que tanto desejava, porque jamais me desamparou a esperança de me libertar. E quando, no que eu maquinava, preparava e executava, o efeito não correspondia à intenção. Logo, sem desanimar, fingia e buscava outra esperança capaz de sustentar-me, ainda que débil e fraca. Desse modo, entretinha a vida, encerrado numa prisão ou casa que os turcos chamam de banho, onde ficam encerrados os cativos cristãos, tanto os do rei como os de alguns particulares, e também os chamados do armazém, que é o mesmo que dizer cativos do conselho, pois servem à cidade nas obras públicas e noutros ofícios. Tais cativos muito dificilmente obtêm sua liberdade, uma vez que, sendo de domínio comum e não tendo dono específico, não há quem possa tratar do seu resgate, mesmo que chegue o dinheiro para isso. A esses banhos, como disse, alguns particulares do povo costumam levar seus cativos, principalmente quando são resgatáveis, porque ali os mantém folgados e seguros, até que chegue o resgate. Também os cativos resgatáveis do rei não saem para trabalhar com a chusma dos outros, a não ser quando tarda seu resgate, pois então, para que escrevam a pedi-lo com mais afinco, os fazem trabalhar e ir à lenha com os demais, o que não é pequeno trabalho. Eu fui considerado como resgatável, quando se soube que tivera o posto de capitão e mesmo alegando minhas parcas rendas e nenhum cabedal, de nada serviu para que não me incluíssem no número dos cavaleiros de possível resgate. Puseram-me uma cadeia, mais para sinal de resgate do que para guardar-me com ela, e eu ia assim passando a vida naquele banho, com outros muitos cavaleiros e gente importante, assinalados e considerados como resgatáveis. E embora a nudez e a fome pudessem afligir-nos às vezes, se não quase sempre, nada nos afligia tanto como ouvir e ver a cada passo as inauditas e nunca vistas crueldades que meu amo empregava para com os cristãos. Não havia dia em que não enforcasse um, empalasse este, desorelhasse aquele, e isso por tão pouca coisa, tão sem motivo, que os próprios turcos não ignoravam que ele somente a fazia por fazer, e por ser uma condição natural tornar-se homicida de todo o gênero humano. Só se saiu bem com ele um soldado espanhol chamado Fulano de Tal Saavedra, o qual, apesar de ter feito coisas que ficarão na memória daquela gente por muitos anos, e todas visando alcançar a liberdade, jamais o meu patrão lhe bateu ou mandou bater, nem mesmo repreendeu, embora pela menor coisa, das tantas que fez, temêssemos todos que havia de ser empalado, e assim o temeu ele mais de uma vez. E se não fosse pela falta de tempo, eu agora contaria alguma coisa do que fez esse soldado, e que serviria para entreter-vos e maravilhar-vos muito mais do que o relato dessa minha história. Pois eu lhes digo que, por cima do pátio da nossa prisão, ficavam as janelas da casa de um rico figurão mouro, as quais, como de ordinário entre os mouros, pareciam antes sateiras do que janelas. Mesmo assim, eram cobertas de estreitas e grossas gelosias. Um dia sucedeu que, estando eu e outros 3 companheiros num terraço da nossa prisão, entretendo-nos em ver se conseguíssemos saltar com as cadeias, e estando sozinhos, porque os demais cristãos tinham saído para trabalhar, ergui casualmente os olhos e vi surgir, por aquelas estreitas janelinhas das quais falei, uma vara com um lenço atado à ponta. A vara se movia e balançava, como que fazendo sinal para que a tomássemos. Reparando nisso, um dos que estavam comigo foi pôr-se debaixo dela, para ver se a soltavam, ou o que iam fazer. Assim que chegou, porém, suspenderam a vara e a balançaram de um lado para outro, como se dizendo não com a cabeça. Retirou-se o cristão e tornaram a baixar a vara, repetindo o movimento de antes. Foi outro dos meus companheiros e lhe sucedeu o mesmo que o primeiro.
Finalmente foi o terceiro e com ele também aconteceu o mesmo que com o primeiro e o segundo. Vendo isso, eu não quis deixar de experimentar também, e assim que cheguei a pôr-me debaixo da vara, soltaram-na, deixando-a cair aos meus pés, dentro do banho. Acudi logo a desatar o lenço, em meio do qual havia um nó, e ali dentro encontrei 10 cianis, que são umas moedas de ouro branco usadas pelos mouros, valendo cada uma 10 reais dos nossos. Se o achado me alegrou, nem preciso dizer, pois foi tão grande o contentamento que senti, com a admiração de imaginar de onde poderia vir-nos aquele benefício, visando especialmente a mim, pois as demonstrações de não se ter querido soltar a vara senão na minha vez, expressavam claramente que era a mim que se fazia a mercê. Tomei o dinheiro, quebrei a vara e voltei ao terraço. Olhei para a janela e vi que por ela saía uma alva e delicada mão, que se fechava e abria depressa. À vista disso, só podemos imaginar que alguma mulher vivia naquela casa e que era dela que partira aquele benefício. Em sinal de agradecimento, fizemos salamaleques à maneira moura, inclinando a cabeça, dobrando o corpo e pondo os braços sobre o peito. Dali a pouco mostraram pela mesma janela uma pequena cruz, feita de varas, que logo foi recolhida. Esse sinal nos confirmou a suposição de que alguma cristã devia estar cativa naquela casa, sendo ela que nos teria feito o benefício, mas a alvura da mão e as pulseiras que vimos nos fizeram mudar de ideia, se bem que ainda imaginássemos que devia ser alguma cristã renegada, a quem, de ordinário, os seus próprios patrões costumam tomar por legítimas esposas, e ainda o têm porventura, estimando-as mais que as da sua nação. Em todas essas suposições andávamos muito longe da verdade do caso. Assim, dali em diante, todo o nosso entretenimento passou a consistir em ficar continuamente contemplando a janela através da qual nos fora mostrada a vara. Contudo, 15 dias se passaram sem que a víssemos, nem a mão, nem outro sinal qualquer. E se bem que, durante todo esse tempo, tenhamos procurado saber com todo o empenho quem vivia naquela casa e se haveria nela alguma cristã renegada, nunca ninguém nos disse outra coisa senão que ali vivia um mouro distinto e rico, chamado Agi Morato, o qual tinha sido alcaide da fortaleza de Bata, que entre eles é posto de muita importância. Quando nem mais esperávamos que dali caísse uma nova chuva de cianis, eis que de repente reaparece a vara, e nela um outro lenço atado, dessa vez mais volumoso, e isso aconteceu como na outra vez, quando estava o banho sem outras pessoas senão nós. Fizemos a costumeira prova, indo cada um primeiro do que eu, dos mesmos 3 que estávamos da outra feita, mas a ninguém se entregou a vara, senão a mim, porque só quando cheguei foi que a deixaram cair. Desatei o nó e achei 40 escudos espanhóis de ouro e um papel escrito em caracteres arábicos, tendo embaixo desenhada uma grande cruz. Beijei a cruz, tomei os escudos, volvi ao terraço. Fizemos de novo os nossos salamaleques, tornou a aparecer a mão, fiz o sinal de que iria ler o papel e fecharam a janela. Ficamos todos confusos e alegres com o acontecido, e como nenhum de nós entendia árabe, era grande o desejo que tínhamos de saber o que se continha no papel, e ainda maior a dificuldade de achar quem o lesse. Por fim, resolvi fiar-me num renegado natural de Múrcia, que se fizera grande amigo meu, e com o qual mantinha ligações que o obrigavam a guardar segredo do que eu lhe confiasse. Pois costumam alguns renegados, quando pretendem voltar a terras cristãs, trazer consigo algumas cartas de recomendação de cativos importantes, nas quais esses dão fé, na forma que podem, de que tal renegado é homem de bem, que sempre tratou com benevolência os cristãos e que tenciona fugir na primeira ocasião que se lhe oferece. Alguns há que procuram esses atestados com boa intenção. Outros se servem deles de caso pensado e de má fé, para quando vão praticar roubos em terras de cristãos, e se ali por acaso se perdem ou são aprisionados, exibem seus atestados, dizendo que por aqueles papéis se verá o propósito
com que vinham de ali permanecer, e que por isso haviam saído em curso com os demais turcos. Assim, escapam impunes da prisão e se reconciliam com a igreja. Contudo, na primeira oportunidade, voltam à barbárie para serem o que eram antes. Outros há que utilizam esses papéis e os procuram com bons intuitos e voltam de vez à terra dos cristãos. Pois um dos renegados de que falei era esse tal amigo que tinha firmas de todos os nossos camaradas, donde lhe darmos todo o crédito possível, pois se os mouros o encontrassem com tais papéis, o queimariam vivo. Contava que sabia muito bem o árabe e não somente falar, como também escrever. Antes, porém, que me abrisse inteiramente com ele, lhe pedi que me lesse aquele papel, que casualmente encontrara numa janelinha do meu quarto. Ele o abriu e esteve algum tempo mirando-o, decifrando-o e murmurando entre dentes. Perguntei-lhe se o entendia. Disse-me que muito bem, e que, caso eu quisesse a tradução palavra por palavra, que lhe desse pena e tinta, para que o fizesse melhor. Demos-lhe logo o que pedia e, pouco a pouco, ele foi traduzindo. Quando terminou, disse: tudo o que vai aqui em língua românica é, sem faltar palavra, o que se contém neste papel mourisco. Mas há de se advertir que, onde se diz Lela Mariem, significa Nossa Senhora, a Virgem Maria. Lemos o papel, que assim dizia: quando eu era menina, tinha meu pai uma escrava que me ensinou em minha língua a salá cristã. Me contou muitas coisas de Lela Mariem. Quando essa cristã morreu, sei que não foi para o fogo, mas sim para Alá, porque depois a vi 2 vezes e ela me aconselhou a ir à terra dos cristãos para ver Lela Mariem, que me queria muito. Não sei como fazê-lo, muitos cristãos tenho visto por esta janela e nenhum me pareceu ser um cavalheiro, exceto tu. Sou moça e formosa e posso levar comigo muito dinheiro. Assim, vê se achas um modo de fugirmos juntos, e lá, se quiseres, serás meu marido. Se não quiseres, não há de ser nada, pois Lela Mariem há de me arranjar alguém com quem me case. Escrevi isto, mas repara a quem o darás a ler. Não te fies em mouro algum, porque todos eles são pérfidos. Isso muito me atormenta, pois quisera que a ninguém revelasse tais coisas. Porquanto, se meu pai ficar sabendo, me lançará logo num poço e me cobrirá de pedras. Porei um fio na vara, ata nele a resposta, mas se não tens quem te escreva em árabe, fala-me por sinais, que Lela Mariem fará que te entenda. Ela e Alá te guardem, e também esta cruz, que beijo muitas vezes, pois assim me ordenou a cativa. Vede, senhores, se não havia razão para que as razões desse papel nos causassem admiração e alegria. E o fato é que, de um modo ou de outro, o renegado acabou por perceber não ter sido por acaso que se achara aquele bilhete, mas que ele havia sido dirigido realmente a algum de nós. Rogou-nos, pois, que confiássemos nele, se fosse verdade o que suspeitava, e que, se lhe contássemos tudo, arriscaria a vida pela nossa liberdade. Dizendo isso, tirou do peito um crucifixo de metal e, derramando muitas lágrimas, jurou pelo Deus que aquela imagem representava e, em quem ele, embora pecador e mal, pia e fielmente acreditava, guardar-nos lealmente o segredo de tudo quanto lhe quiséssemos revelar, porquanto lhe parecia e quase adivinhava que, por meio daquela que escrevera o bilhete, havíamos todos de conquistar a liberdade, sendo que ele iria conseguir o que tanto almejava, que era regressar ao grêmio da Santa Madre Igreja, da qual, como membro apodrecido, se achava apartado e dividido por sua ignorância e pecado. Foram tantas as lágrimas e as mostras de arrependimento que acompanharam as palavras do renegado, que todos, de comum acordo, consentimos em lhe contar a verdade inteira. E assim o pusemos a par de tudo, sem nada encobrir. Mostramos-lhe a janelinha por onde aparecia a vara, e ele, marcando a casa, prometeu informar-me especial e cuidadosamente de quem nela vivia.
Achamos também que seria bom responder ao bilhete da Moura, e como tínhamos quem o soubesse fazer, no mesmo instante o renegado escreveu as palavras que lhe fui ditando, e que eram exatamente as que agora vos repetirei. Porque nenhum dos acontecimentos essenciais que nesse caso me sucederam se me perdeu da memória, nem se perderá enquanto eu for vivo. Com efeito, foi isso que se respondeu a Moura. O verdadeiro Alá te guarde, minha senhora, e aquela bendita Mariém, a verdadeira mãe de Deus, que foi quem te pôs no coração a ideia de ires à terra dos cristãos, porque ela te quer bem. Roga-lhe que sirva dar-te a entender como poderás executar o que te manda, pois ela é tão boa que não te recusará atender esse pedido. De minha parte e da de todos esses cristãos que estão comigo, te ofereço fazer por ti tudo o que pudermos, até mesmo morrer. Não deixes de escrever-me e avisar-me o que pensares fazer, que sempre te responderei, pois o grande Alá nos deu um cristão cativo que sabe falar e escrever tua língua tão bem como verás por este bilhete. Assim, sem temor, podes avisar-nos de tudo o que quiseres. Quanto ao que disseste sobre poderes vir a ser minha mulher, se fores para as terras cristãs, isso eu te prometo como bom cristão. E fica sabendo que os cristãos cumprem o que prometem, melhor que os mouros. Alá e Mariém, sua mãe, sejam em tua guarda, minha senhora. Escrito e dobrado esse bilhete, aguardei 2 dias até que estivesse o banho só, como das outras vezes, e logo fui ao costumado lugar do terraço, a ver se aparecia a vara, que não tardou muito a surgir. Assim que a vi, embora não pudesse perceber quem a empunhava, mostrei o papel, como dando a entender que colocassem a linha, mas essa já vinha presa à ponta da vara. E assim pude atar nela o bilhete. Dali a pouco, tornou a aparecer o delgado mastro, tendo à ponta a bandeira branca de paz do lenço. Deixaram-no cair e eu o apanhei, achando no pano, entre toda a espécie de moedas de ouro e prata, mais de 50 escudos, que multiplicaram por 50 o nosso contentamento e confirmaram nossa esperança de obter a liberdade. Aquela mesma noite voltou o renegado e nos contou ter-te informado de que vivia naquela casa o mesmo mouro de que já ouvíamos falar, o qual se chamava Agi Morato, rico a mais não poder, e que tinha uma filha única, herdeira de toda a sua fortuna, e que era, segundo a opinião geral de toda a cidade, a mulher mais formosa da barberia. Muitos dos vices reis que ali vinham e tinham pedido em casamento, ela, porém, nunca havia querido casar-se. Soubera ainda que ela teve uma cativa cristã, já falecida, e tudo isso concordava com o que estava escrito no bilhete. Reunimo-nos logo com o renegado para conferenciar sobre o meio de raptar a Moura e de virmos todos para as terras cristãs. Por fim, ficou combinado que esperássemos o segundo aviso de Zoraida, assim se chamava a que hoje quer chamar-se Maria, porque logo vimos que só ela, mais ninguém, haveria de solucionar todas aquelas dificuldades. Depois de termos combinado essas coisas, disse o renegado que não ficássemos preocupados, pois que ele ou nos poria em liberdade ou perderia a vida. 4 dias esteve o banho com a gente, o que deu ocasião a que 4 dias tardasse em aparecer a vara. Ao cabo deles, todavia, na costumeira solidão do terraço, ei-la que surgiu com um lenço, o qual vinha tão prenhe que um felicíssimo parto prometia. Inclinaram-se para mim a vara e o lenço, e neste achei outro bilhete, e mais 100 escudos de ouro, sem qualquer outro tipo de moeda. Estava conosco o renegado e demos-lhe a ler o papel, dentro do nosso rancho, e ele nos disse que assim estava escrito. Não sei, meu senhor, que providências devo tomar para podermos seguir até a Espanha. Nem Lela Marieno disse, embora lhe tivesse eu perguntado. O que se poderá fazer é que vos darei por esta janela muitíssimas moedas de ouro. Resgatai-vos com elas, e também aos vossos amigos. Depois, vá um deles à terra dos cristãos, compre lá uma barca e venha buscar os outros. Quanto a mim, me encontrarão no jardim de meu pai, junto à porta de Babiaçum, pegado à praia, e lá
É lá que tenho de passar todo esse verão com meu pai e com os criados. Dali, à noite, me podereis tirar sem receio e levar-me até a barca. E lembra que hás de ser meu marido, porque, se não, pedirei a Mariém que te castigue. Se não confiares em quem quer que seja para ir buscar a barca, resgata-te tu e parte, pois sei que, pontualmente mais do que outro qualquer, haverás de voltar, uma vez que és cavalheiro e cristão. Procura saber onde é o jardim e, quando passeares por ali, saberei que o banho está vazio, e então te darei muito dinheiro. Alá te guarde, senhor meu. Isso dizia e continha o segundo bilhete, e, depois que todos o ficaram sabendo, cada qual se ofereceu para ser o resgatado, prometendo ir e voltar com toda a pontualidade. Também eu me ofereci para o mesmo fim. A tudo se opôs o renegado, dizendo que de modo algum consentiria que qualquer um de nós fosse posto em liberdade antes que o fôssemos todos juntos, pois a experiência já lhe tinha mostrado quão mal cumpriam os livres a palavra empenhada em cativeiro. Muitas vezes tinham usado daquele remédio alguns cativos importantes, resgatando um que fosse a Valência ou a Maiorca, com bastante dinheiro para poder armar uma barca e voltar em busca dos que o haviam resgatado. Mas essas tais nunca voltavam, porque a liberdade alcançada e o temor de tornar a perdê-la lhes apagavam da memória todas as obrigações do mundo. Em confirmação da verdade que nos dizia, contou brevemente um caso que havia sucedido quase que naquela mesma ocasião a uns cavalheiros cristãos. O mais estranho que jamais aconteceu naquelas partes onde a cada passo sucedem coisas de grande espanto e admiração. Concluindo, disse ele que o que se podia e devia fazer para entregar a ele próprio o dinheiro que se pretendia aplicar no resgate do cristão, para que pudesse comprar ali mesmo em Argel uma barca, sob o pretexto de se disfarçar de mercador que fizesse negócios entre Tétua e aquela costa. E sendo ele o dono da barca, facilmente encontraria um modo de nos tirar daquele banho, e assim nos embarcaria a todos, mormente se a Moura, conforme prometera, desse dinheiro bastante para resgatar-nos a todos, pois estando livres seria facílimo embarcarmos em pleno dia. A maior dificuldade era que os mouros não consentem que renegado algum compre ou possua barca, a não ser baixel grande para ir em curso, porque receiam que quem compra barca, principalmente se for espanhol, não a queira senão para ir às terras cristãs. Não obstante, ele removeria esse inconveniente, fazendo com que um mouro tagarino se associasse a ele na compra da barca e no que se ganhasse com as mercadorias. Com tal desculpa, ele viria a ser efetivamente o dono da barca, e assim daria o negócio por concluído. Posto que para mim e meus camaradas o melhor seria enviar-se um de nós a Mariorca para comprar a barca, conforme a sugestão da Moura, não ousamos contradizê-lo, temerosos de que, se não fizéssemos o que ele dizia, correríamos perigo de perder as vidas, pois ele poderia denunciar nossa combinação com Zoraida, por cuja vida daríamos todas as nossas. Assim, resolvemos entregar-nos às mãos de Deus e às do renegado, e no mesmo instante respondemos a Zoraida, dizendo-lhe que faríamos tudo o que sugeria, porque nos aconselhara tão bem como se fosse a própria Lela Mariém, que lhe tivesse dado a ideia, e que unicamente dela dependia o dilatar-se aquele negócio, ou o pô-lo desde logo em execução. Ofereci-me de novo para ser seu esposo e, acontecendo estar o banho no outro dia sem gente, por diversas vezes estendeu ela a vara e o lenço, dando-nos 2.000 escudos de ouro e um bilhete, onde dizia que, na primeira juma, que é a nossa sexta-feira, iria ao jardim do pai e que, antes de ir, nos daria mais dinheiro. Se não fosse o bastante, devíamos avisá-la para que ela nos daria quanto lhe pedíssemos, pois seu pai possuía tanto que nem daria pela falta, tanto mais que era ela quem guardava as chaves de tudo.
Demos logo 500 escudos ao renegado para que ele comprasse a barca. Com 800, me resgatei eu, dando um dinheiro a um mercador valenciano que se encontrava em Argel e que me resgatou ao rei, empenhando sua palavra em que, mal chegasse de Valência, o primeiro bachel pagaria o meu resgate. Porque, se entregasse logo o dinheiro, daria ao rei suspeitas de que o meu resgate já estava em Argel havia muitos dias, e que o mercador o não havia declarado por conveniência. Ademais, meu amo era tão caviloso que de nenhum modo me atrevia a desembolsar logo o dinheiro. Na quinta-feira, véspera do dia em que a formosa Zoraida devia ir ao jardim de seu pai, ela nos deu outros 1000 escudos e nos avisou de sua partida, rogando-me que, tão logo me resgatasse, aprendesse onde era o tal jardim, e que encontrasse algum pretexto e ocasião de ir lá e de vê-la. Respondi-lhe em breves palavras que assim faria, e que tivesse ela o cuidado de nos encomendar a Lela Mariém com todas aquelas orações que a cativa lhe havia ensinado. Feito isso, arranjamos as coisas de modo que os nossos 3 companheiros se resgatassem para facilitar a saída do banho, e também para que, vendo-me a mim resgatado e eles não, e sabendo que havia dinheiro bastante, não se alvorotassem, nem os persuadisse o diabo a que fizessem algo em prejuízo de Zoraida. É bem verdade que, sendo eles quem eram, me poderia resguardar desse temor. Apesar de tudo, não quis pôr o negócio em risco, e os fiz resgatar do mesmo modo como me resgatara eu, entregando todo o dinheiro ao mercador, para que, com segurança e certeza, pudesse este prestar a fiança. A ele, porém, jamais revelamos nosso trato e segredo, pelo perigo que havia.